Olá, meus caros e diletos ouvintes, estamos começando nesse exato momento mais um programa Mundo Jurídico, do dia 27 de outubro de 2017, dia em que se comemora engenheiro agrícola, a profissão do engenheiro agrícola. Então, parabéns a todos os engenheiros agrícolas aí do Brasil. Vamos já de imediato ao programa dessa data, dessa edição, dia 27 de outubro de 2017. Como se trata de um programa gravado, e eu já disse nos programas anteriores que não ia colocar notícias, ou as notícias da Rádio Justiça, ou nenhuma outra notícia, né? Esse programa nós vamos fazer sem notícias da Rádio Justiça. Nós vamos colocar aqui alguns comentários da CBN, já antigos, e vamos tecer comentários, né, à luz do direito. Só vai permanecer de fato é o quadro Conhecendo Melhor o Direito. Só esse mesmo. O programa vai ser bem enxuto, bem curto. Vamos à primeira notícia, e é um comentário, né, do CONI, do Chechel, da Viviane Mosé, Liberdade de Expressão, o jornal da CBN Manhã, com um questionamento aí de ordem jurídica. Ouçamos e depois eu volto com o comentário, né, desse quadro aí. Bom dia para você, Coni. Bom dia, Milton. Bom dia, Chechel. Bom dia, Milton. A notícia que nós trazemos hoje aqui por Liberdade de Expressão é referente aos acidentes de trânsito nas estradas federais. Vocês lembram que no final do ano houve uma rigidez maior na lei seca, havia uma expectativa de como isso ia se refletir na questão da violência no trânsito. E os resultados que foram levantados até aqui, tanto das políticas rodoviárias estaduais como da Polícia Rodoviária Federal, foram positivos. As mortes nas estradas, por exemplo, estradas federais, caíram 18%. Acidentes de trânsito nas estradas mataram 157 pessoas durante o carnaval. O primeiro com as novas regras da lei seca em vigor. Então, representa 18%. Houve queda também no total de acidentes, menos 10%. Total de feridos, menos 19%. Cuni, será que é correto a gente já fazer uma ligação direta aqui com esse rigor maior da lei seca? Pode ser apenas uma coincidência? Não creio não. Eu creio pensando que a lei seca, pelo contrário, ela deve ser ativada. Apenas melhorada um pouco, tecnicamente, ou melhor, tecnologicamente. Primeiro, que é os padrões do grau de alcoolização. No momento, como o Estado está muito severo, você toma, por exemplo, um aperitivo antes do jantar e pode resultar num exame negativo no caso da inspeção. Agora, eu acho que aí é um problema técnico, ou seja, determinado teor alcoólico, sim, a partir daí não. Entendeu? De maneira que fique mais, não é que facilite mais, mas é que torna mais lógica. Então você é contra a tolerância zero? Bom, a tolerância zero eu acho um pouco absurda, porque realmente você toma às vezes um aperitivo antes do jantar e você infringe a tolerância zero. Outra coisa mais importante que eu acho, mais importante que isso, no caso do trânsito, é um dispositivo que quem se negar a passar pelo teste do bafômetro recebe uma multa. Porque hoje, se o cidadão, alegando seus direitos pessoais, sua privacidade, pode recusar o exame do bafômetro. E poderia haver uma infração, não é? Uma infração, não em prisão, mas em multa, tal que você tivesse excesso de velocidade ou estacionado em lugar não permitido. Uma forma de penalizar, através de multa, né, aqueles que se recusam a fazer o teste do bafômetro. Com essas duas melhorias, eu tenho a impressão que a lei seca é uma das coisas mais positivas que já houve.
Chechel, será que já dá para comemorar aqui esses resultados e responsabilizando esse endurecimento da lei seca? Não, eu só queria acrescentar uma coisa. Essa multa que o CONI está reivindicando, ela já existe. Se você se recusa a fazer o teste do bafômetro, você paga R$1.000. Pagava R$1.000 de multa. Agora, com a tolerância zero, com a lei nova, essa multa aumentou, não sei nem quanto está. Mas até o fim do ano passado era R$1.000 para quem recusar a fazer o teste do bafômetro. Eu acho que tem uma ligação direta, não tenho dúvida disso, e é um número muito expressivo a redução de 18%. O que prova não só que a lei funciona, como quando você fiscaliza, as leis dão certo. A gente já, cada caso esdrúxulo que acontece no Brasil, a gente percebe que a lei é que não tem fiscalização. Quando quer ter fiscalização, como no caso da lei seca, tem, né? Então, acho que o positivo nessa questão é esse. Quando há interesse da autoridade em fazer cumprir a lei, a fiscalização aparece, a lei é cumprida e o crime diminui. É o que está acontecendo com isso aí. Mais um dadinho só, o que me impressiona também, né, a gente quando vai refletir sobre esses... Sinal fraco, voltando. Assim, né? Gravação ao vivo, apesar de, como já disse, ser gravado aqui, né? Quando quer ter fiscalização, como no caso da lei seca, tem, né? Então, acho que o positivo nessa questão é esse. Quando há interesse da autoridade em fazer cumprir a lei, a fiscalização aparece, a lei é cumprida e o crime diminui. É o que está acontecendo com isso aí. Mais um dadinho só, o que me impressiona também, né, a gente quando vai refletir sobre esses casos, acaba descobrindo outras coisas, que o aumento da frota no Brasil, né, é de 10% a 12% ao ano, é muito grande, né? Então é muito difícil você ter qualquer tipo de combate contra qualquer infração de trânsito num movimento que aumenta em 12% todo ano. Todo ano você tem 12% a mais de carros. Num planeta em que cada vez quer se ter menos carro, em que as políticas governamentais são de desestimular a produção de carro, aqui no Brasil, ao contrário. Você tem sempre alguém dizendo que estimula todo mundo a andar de bicicleta, tirar o trânsito dos centros, fazer isso, fazer aquilo, mas aí você tem um estímulo à indústria que faz com que a frota cresça de 10% a 12% ao ano. É uma contradição onde fica muito difícil fazer qualquer política de ter um trânsito mais ameno, né? Agora, nessa questão que você está se referindo do teste do bafômetro, o que a nova lei, quer dizer, o que a gente fala em nova lei, quer dizer, novas regras foram incluídas na lei seca no final do ano, ela impõe que a polícia, a autoridade, tenha a possibilidade de usar outras provas. Isso, é verdade. Né? Outras provas que não sejam o bafômetro. O depoimento testemunhal. Alguma coisa, um vídeo demonstrando que a pessoa não estava em condições. Como diz o CONI, você tem... Isso acontece muito aqui no Rio de Janeiro, onde a lei seca faz parte do nosso cotidiano, né? A tendência do motorista é não fazer o teste do bafômetro. E se ele tiver só tomado um drink antes da refeição, como o Coni falou, ou se ele tiver tomado um chopp, ou se ele tiver comido um bombom de cereja, ele fica com medo do bafômetro dar positivo e não faz o teste. Todas essas notícias que você lê de artistas que foram pegos na lei seca, que o jornal dá dia sim, dia não, eles sempre se recusam a fazer. Por quê? Porque tomaram um vinho, qualquer coisa assim. E pagam uma multa. Então, o teste visual não condiz com o cidadão alcoolizado, nem da testemunha, nem se você gravar um vídeo com ele não está sem poder fazer o 4, mas ele tem algum índice de álcool no sangue que mesmo antes da tolerância zero podia estar além do limite, e então ele prefere não fazer o teste do bafômetro e paga uma multa. Por isso ele paga uma multa que era de R$1.000. Eu não sei R$1.000 e poucos. Era de 900 e pouco, passou para R$1.000 e poucos. É isso, a multa existe já.
Muito obrigado, Xexão, muito obrigado, Coni, pela conversa de hoje aqui no Liberdade de Expressão, apenas para dar o valor correto, então, da multa, já que nós estamos falando aqui, R$ 1.915,40, esse é o valor correto dessa multa para quem for flagrado aí, alcoolizado. Caro, pesado, pesa muito no bolso. Olá, Mairovitch, bom dia. Bom dia, Nonato, e bom dia a todos. Nonato. Depois nós vamos ao comentário do Mairovitch, só falando aí a questão da lei seca. É interessante que dá para fazer algumas ponderações, né? Que a lei de fato visa proibir essa prática, né? A pessoa bebeu, né? Não dirige, se bebeu não dirige. Tá cheio de propagandas aí, inclusive quando passa propagandas de cerveja na TV, no rádio, qualquer outra mídia. Bebeu, não dirige. Se não bebeu, dirige. Tem a carona solidária. Recentemente aqui na cidade, um camarada estava bebendo em determinado lugar, o pessoal foi embora, ele foi por último de moto, levou um acidente, foi fatal. Poderia, né, se tivesse amigo de verdade, ter trazido ele de moto, de carona, ou alguém ter ajudado até levar para casa. Independente se ele dissesse, não, eu estou bem, eu estou conseguindo ver, eu estou lúcido, eu não estou fora de si, não estou embriagado ainda, tal. Ele é até um advogado, inclusive. Então é muito interessante essa lei seca para ser observada. Mas tem alguma extravagância no sentido da própria execução da lei seca e hipocrisia de acordo com a lei seca. Extravagância por quê? Como o Coni falou, é verdade, o cara não pode tomar nem molhar o bico, na realidade. E já vai ser pego. Eu acho aí já uma coisa de muito enérgica, uma coisa assim já muito severa, tá? Não dá nenhuma margemzinha, antes era 0,6, agora não tem mais isso. Mas pelo menos que esse 0,6 fosse colocado assim, ó, pode tomar uma latinha de cerveja, ou um copo de cerveja, ou 2 copos, seria melhor, né? Como é que você vai medir 0,6% na época? Como é que você vai medir no sangue? Né? 2, 3 latinhas? Por que já não diz até no... Deveria dizer na lei. Eu acho isso aí muito, como já disse, severa mesmo. Mas por conta das vítimas, fatais no trânsito, realmente é necessário isso? Mas nós sabemos que tem gente responsável, que bebe socialmente. O beber socialmente não causa dano a terceiros. O que causa danos a terceiros e a própria pessoa é o excesso. Tudo que tem excesso é veneno. Essa é a grande questão. E a questão da hipocrisia que eu falei é de policiais, infelizmente, que estão representando a lei, estão em nome da lei, fazendo blitz da lei seca embriagados. Não só policiais, civis ou militares, como delegados, infelizmente. E eu ouvi isso de uma pessoa que trabalha nesse ramo aí, da polícia. Ela mesma, se auto-entregando. A gente ficou com medo, inclusive, de alguém gravar o que ele disse, ou falar o que ele disse, para a corregedoria, que daí ele seria caçado. Porque ele estava numa festa, bebendo, não é bebendo socialmente, bebendo, enchendo a cara, faca. Aí foi chamado de emergência para fazer essa operação, ou para coordenar, enfim, os procedimentos ali administrativos da própria delegacia. Então a gente tem que ver a questão do abuso de autoridade, tem que ver rever no caso também a questão da severidade da pena, né? Temos que ser um pouco mais tolerantes também, porque tem pessoas que realmente beberam um pouquinho, molharam o bico
vai tirar a visão, vai ficar fora. Não. Agora, tem gente que até mesmo não bebendo é fora, né? Não bebendo, não fumando. Coisa terrível. Eu não estou, claro, defendendo quem bebe, quem fuma, e fuma em excesso, ou bebe, etc. E fumar, eu estou falando de fumar psicotrópicos aí, né? Drogas ilegais mesmo. Cabe esse parênteses, essa reflexão nesse sentido. Mas, por outro lado, realmente é necessário uma coisa dessa. Para tentar aí amenizar as tragédias no trânsito que acontecem. Infelizmente, a cada dia pelo menos uma ou outra, né? Claro que no Brasil tem uma série, né? Eu digo uma ou outra aqui no estado, aqui em Santa Catarina. Agora, tem a exceção à regra, como já disse. Claro, tem um contraditório, tem a defesa, você pode ir lá recorrer, se recebeu a multa e tal, né? Você pode, inclusive, passar no semáforo vermelho e exceder a velocidade. Claro, não é justificável isso, mas há situações que podem ocorrer, como você estando doente ou alguém doente, você então teve que levar essa pessoa, conduzir essa pessoa às pressas a um hospital mais próximo, então, né, excedeu na velocidade, etc. Também tem um processo administrativo. Tá? Só esclarecendo essa questão. Vamos a mais um comentário. Agora vem tudo. Esse comentário ali foi de ordem jornalística, até, e impressões empíricas da própria experiência, né, dos comentaristas. Mas agora vem um camarada que é jurista, é a pessoa que trabalha com direito, é um operador do direito, falando de direito aqui. Vamos falar, e lembrando que essas notícias são de 2013, tá? Vamos falar agora da virada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal por Walter Maierovski, datado, como já disse, em 2013. Vamos lá. O Supremo Tribunal passou a entender, dando uma virada na sua jurisprudência, que a cassação dos mandatos dos 3 deputados federais condenados no mensalão ocorrerá automaticamente, ou seja, logo que se tornar definitivo o acórdão, a sentença. Ontem só faltou colher o voto do ministro Celso de Mello para fechar o placar em 5 votos contra 4. Mas nos debates o ministro Mello adiantou a sua posição, então vai dar os 5-4. Como a palavra final sobre a cassação de mandatos é do Supremo e não da Câmara, o seu presidente Marco Maia já iniciou no nato a temporada de choro e ranger de dentes. Agora, se isso se confirmar, Maierovski, a cassação é automática, imediata ou não? Olha, depois do trânsito em julgado. Agora veja, com relação a João Paulo Cunha, que é deputado e presidente, atenção, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Com relação a ele, vai demorar muito o trânsito em julgado da decisão. João Paulo obteve 5 votos absolutórios pelo crime de lavagem de dinheiro. Por isso, e a impedir o trânsito em julgado, caberá um recurso de embargos infringentes. O recebimento e a tramitação, Nonato, serão lentos. Nonato, eu aposto até um ingresso para o jogo do nosso Palmeiras com o Asa de Arapiraca pela segundona, que o mandato de João Paulo Cunha vai terminar sem que ele seja cassado em tempo. Olha aí, em segundona, no segundo semestre de 2013, está apostado. Agora, e o caso do José Genuíno? Olha, ele é primeiro suplente e em janeiro poderá assumir, se quiser, a vaga de deputado que estará aberta. É que a condenação do Genuíno, Nonato, não transitou ainda em julgado e ele continua presumidamente inocente. E Genuíno, como teve 4 votos absolutórios pelo crime de formação de quadrilha, terá na longa tramitação dos embargos infringentes 2 anos de mandato para atuar como deputado.
E os demais parlamentares réus desse processo? A gente tem pelo menos mais 2, Mayrod. Sim, olha, os deputados Costa Neto e Pedro Henri serão os primeiros a perder os mandatos. Eles só terão o recurso de embargos de declaração, que tramita rápido, muito rápido, viu, Nonato? Para se ter ideia, o deputado Natan Donadon, condenado em 2010, ainda não foi para a cadeia porque ainda não teve a condenação passada em julgado, pois, atenção, estão pendentes embargos de declaração. Nonato, você já ouviu falar em velocidade de lesma reumática? Imagino que fique praticamente parada, né? Até agora, quem foi condenado ao regime fechado nesse mensalão, Mayrod? Olha, até ontem nós tínhamos 13 condenados a regime fechado no mensalão. Mas como o ministro Marco Aurélio ontem mudou o seu voto, temos agora 11 condenados à prisão fechada. A propósito, o Supremo Ministro Marco Aurélio deixou de condená-los por formação de quadrilha, porque com a morte de um dos quadrilheiros sobraram apenas 3. Esse voto do ministro Marco Aurélio impressiona muito, Nonato. Por exemplo, no caso de sobreviverem 3 sanguinários do PCC ou apenas 3 vivos no Comando Vermelho, não caberá, na visão do Supremo Ministro Marco Aurélio, condenação por formação de quadrilha para os 3 sobreviventes. E vive o Brasil, né, Nonato? É isso. Obrigado, Mayrod. Até amanhã, hein? Até. Com a questão do mensalão, 2013, muitos deles aí foram presos. Engraçado que eu falou do Palmeiras realmente está na Série B. Já são em 4 anos, eu estava na faculdade no 2º ou 3º ano. Interessante, como o tempo passa, né? Muitos deles foi o Genuíno foi Palocci, né? Muitos deles foram presos pelo mensalão. O Lula escapou disso aí. Mas agora na Lava Jato ele não escapa não. Pelo menos já não escapou, né? Foi condenado, inclusive. Volta com pena na penitenciária, mas não vai porque já tem mais de 70 anos. É domiciliar. Tá, vamos a outra notícia aqui. Pelo Mayrod, nome até meio complicado para falar. O do Walter aqui, vamos lá. Olá, Mayrod, como vai? Bom dia. Bom dia, Nonato, e bom dia a todos. Nonato, parece que hoje, finalmente, será resolvida a questão da perda dos mandatos dos parlamentares condenados no mensalão. Quanto ao mensaleiro José Borba, ex-deputado federal e atual prefeito, não haverá dúvida que ele perderá o mandato. E, a essa altura, os ouvintes deverão estar a perguntar por que não haverá dissenso com relação ao prefeito Borba e ocorrerão divergências inconciliáveis, gigantescas, quanto aos deputados federais. E a resposta, Nonato, é bem simples. É que a Constituição, ao estabelecer a perda do mandato eletivo por maioria absoluta e voto secreto, só se refere a deputados e a senadores. Os prefeitos e os governadores ficaram de fora. E para eles aplica-se o Código Penal, que estabelece como efeito da condenação a perda do mandato eletivo. Ou seja, hoje então atenções voltadas para os réus com mandato de parlamentar. Então. Exatamente. A grande discussão estará centrada nos réus que são deputados, como por exemplo o João Paulo Cunha. E a decisão irá interessar a José Genuíno. Ele é suplente de deputado e a cadeira ficará vaga em 1º de janeiro de 2003. Como a sua condenação não transitará em julgado até o dia 1º de janeiro, Genuíno, salvo se o Supremo hoje inovar, poderá assumir o cargo e o encargo de deputado. Agora, a Constituição é clara quanto a isso, Mayrod? Sim, ela é bem clara. E a Constituição não tem regras especiais e regras inúteis.
E está claro que o Constituinte, atento à doutrina estrangeira, às lições de Norberto Bobbio e ao sistema de freios e contrapesos, o Constituinte estabeleceu aos eleitos diretamente pelo povo a cassação de mandatos como garantia só poderá ser feita pelos deputados sufragados pelo povo. Até hoje, Nonato, essa é a orientação, inclusive, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas, e ainda que o parlamento não concorde com a interpretação do Supremo e possa até falar em ditadura do judiciário, ele terá de engolir. E isso porque o Supremo é o guardião e intérprete final da Constituição. Agora, Nonato, se houver conflito entre o Supremo e o Congresso, o pior dos quadros pode ser previsto, imaginado, e poderá ser um troco do Congresso. Que tipo de troco, Mairotti? Olha, poderá o Congresso Nacional, observado o devido processo, considerar, atenção, crime político de caixa 2, o perpetrado pelos réus, e conceder anistia. E aprovada a anistia pelo Congresso, estará extinta a punibilidade. E a anistia, Nonato, apaga o crime e, atenção, e as demais consequências de natureza penal, ou seja, as perdas de mandatos. Será difícil, bem difícil, Nonato, que isso aconteça pelo apoio popular às condenações dadas pelo Supremo Tribunal Federal, que está em alta. Está em alta, apesar do ministro Fux, na última entrevista à Folha de São Paulo, ter matado de canela e pensado que ele só mata no peito. É isso, Nonato. Obrigado, Mairotti. Até amanhã, hein? Até. Então aí com mais comentário do Mairotti com relação a mensalão, né? Foi resolvido, sem não tem muito o que comentar. Vai haver uma sessão de notícias do Mairotti também. São meio 8 comentários, melhor dizendo, acerca da sucessão do novo Papa. Vamos falar aqui de direito canônico, também é direito, tá? Igreja Católica. É Papa religioso, não, é direito também. Até porque o direito que nós conhecemos aqui veio de Roma. O direito no Ocidente é romano, é canônico, sua origem. Então vamos aí as notícias em 2003 aí que o Papa renunciou, né? E veio esse que está até hoje, o Papa argentino, né? Então vamos à primeira. Francisco será do sim ou do não? Vamos lá, Igreja de Francisco, vamos lá. Muito bom dia para você, Walter Mairovic. Bom dia, Milton, e boa semana a todos. Milton, terminado o tríduo da Páscoa, os teólogos e os vaticanistas colocam uma pergunta fundamental ao Papa Francisco. Ou seja, teremos a Igreja do sim ou permanecerá a Igreja do não do Papa Emérito Ratzinger? Só para lembrar, a Igreja do não é aquela, por exemplo, que nega a Eucaristia aos divorciados. É a Igreja do não à inseminação artificial, à pílula anticoncepcional, ao uso da camisinha e ao casamento de padres. É a Igreja dos vetos ao testamento biológico e ao sacerdócio feminino. Num diagnóstico do teólogo e saudoso cardeal de Milão, o jesuíta Martini, a Igreja está atrasada 2 séculos. Portanto, todos estão a esperar para saber se o Papa Francisco será ou não um renovador. Fora isso, Bergoglio terá de limpar a Cúria e o Banco do Papa, que é uma porta aberta à lavagem de dinheiro. Agora, Mairovic, e o Papa Francisco já sinalizou mudanças? Sim, Milton, e atenção, sobre o acesso à Eucaristia por divorciados
o Papa estaria disposto a rever o veto de Ratzinger à proposta do episcopado da Alemanha. O episcopado alemão propôs uma solução de consciência, ou seja, cada católico teria a faculdade de decidir, consultada a sua consciência, se foi ou não o responsável pela separação. Os que não se sentirem em culpa receberiam a hóstia consagrada. Os cardeais alemães, Milton, não se conformam com o afastamento da Eucaristia imposto a um cônjuge sem culpa. Por exemplo, a esposa abandonada ou trocada por outra ou por outro. Num plano rápido, Milton, a solução de consciência é um ato individual. E a Igreja conservadora só gosta de conduzir o rebanho e decidir sem delegar. Muito obrigado, Mairovich. Boa semana. Vamos a outra notícia. Walter Mairovich, muito bom dia. Bom dia, Milton, e boa semana a todos. O Milton, nem no Código de Direito Canônico e nem a Constituição Apostólica que foi reformada pelo Papa Wojtyła esclarecem se o Papa que renuncia perde a infalibilidade nas questões de fé. Com a infalibilidade é um dogma, parece que a linha direta com o Espírito Santo vira a exclusividade do novo titular do trono de São Pedro. Mas para muitos juristas, e em especial da Pontifícia Universidade Gregoriana, o Papa que renuncia perde esse contato, e isso ao descer da cruz no meio do caminho. Por um outro lado, Milton, se você entrevistar no jornal da CBN o ex-Bento XVI, você vai chamá-lo de Sua Santidade? Bom, a previsão inicial é que não fale nada, né? Vai se recolher, o que se imagina, pelo menos. Agora, Mairovich, além de perder o dom de ser infalível, perde também o título? Olha, o pronome de tratamento, Sua Santidade, não está previsto no Código Canônico e trata-se de uma usança popular muito antiga, Milton. E para o jurista e padre Otávio de Bertolles, que é da Pontifícia Universidade Gregoriana, o Papa voltará a ser cardeal. E muitos especialistas em direito canônico dizem que o Ratzinger voltará como cardeal a ter o tratamento de eminência. E ele poderá usar o branco e não o traje púrpura reservado aos cardeais. O certo é que ele continuará a residir num monastério e a poucos metros do novo titular e da Basílica de São Pedro. E para juristas e também para jornalistas vaticanistas, o Ratzinger vai virar um Papa emérito aos cardeais. O certo é que ele continuará a residir num monastério e a poucos metros do novo titular e da Basílica de São Pedro. E para juristas e também para jornalistas vaticanistas, o Ratzinger vai virar um Papa emérito, embora isso também não tenha previsão no Código Canônico, que só fala de cardeais eméritos. Aliás, essa é uma das muitas questões ou desafios impostos depois dessa decisão do Papa Bento XVI. E outra coisa, Milton, vem sendo colocada aos juristas e é a questão do precedente aberto pelo Bento XVI e sobre o fim da vitaliciedade. Os juristas lembram que, sob o prisma da personalidade jurídica, o Estado do Vaticano é uma monarquia eletiva e não hereditária, e que o papado é vitalício. E a renúncia é que é facultativa conforme o artigo 77 da Constituição Apostólica. Agora, Milton, como uma coisa puxa a outra, os geriatras europeus, e sobre a causa da renúncia, eles falam de, aspas, síndrome de fragilidade. E não é uma doença, eles alertam, mas uma perda gradativa do vigor físico e do ânimo sem prejudicar a saúde mental.
E na atual e ingovernável monarquia vaticana, o Papa acabou acometido dessa tal síndrome de fragilidade. Agora, Milton, um pano rápido e para terminar, e eu vou lembrar o arcebispo Marcincos, que por 19 anos presidiu e protagonizou os escândalos do Banco Vaticano. Ele disse uma frase infernal, aspas, a igreja não vive só de Ave Maria. Muito obrigado, Mairovich. Boa semana. Boa semana. Toda segunda. Esse Cidadania que está ao vivo no Vaticano. Walter Mairovich, bom dia para você. Bom dia, Milton. Estou todo molhado. Ô, Milton, está chovendo aqui. Sente o clima. Um outro clima. Ontem, na última reunião geral, um cardeal brasileiro ficou furioso. É que o camerlengo Bertone, que proibiu entrevistas, acusou o brasileiro de não obedecer. O cardeal brasileiro disse que havia falado na última reunião e de improviso, e que não deu entrevista e que houve vazamento. E aí ele ironizou, como no caso do mordomo do Papa. Ontem, Milton, o simpático e espirituoso cardeal Dolan de Nova York, ele falou com jornalistas nas ruas e desprezou solenemente a ordem do camerlengo dada por ele como arbitrária. Esse é o clima, Milton. Pois é, e um clima marcado por discussões internas, como esta que você se referiu agora, e notícias externas que podem influenciar a escolha dos cardeais. Olha, tem o eco e forte do recentíssimo livro do jornalista Marco Politi. Ele é um vaticanista de mais de 20 anos de experiência e considerado internacionalmente um sabe-tudo da Igreja. O título da obra, Milton, é, aspas, A Crise de um Papado. E esse vaticanista relata em ordem cronológica as atuações do Ratzinger. Ele lembra, por exemplo, a proibição da camisinha em tempo de AIDS, a condenação ao homossexualismo, a manutenção da proibição da pílula anticoncepcional e tem a proibição dos divorciados de receberem comunhão. Um Ratzinger, segundo o Marco Politi, que foi contrário à ordenação das mulheres como sacerdotisas e ao casamento de padre. Diante disso, Milton, o vaticanista deixou no ar a pergunta que é a seguinte: será que a igreja vai ser reformada? Bom, um tema que deve pautar a escolha no conclave que se inicia hoje, né? Exatamente. E hoje a Sistina, Milton, fecha para o conclave, horário aí do Brasil, às 12h45. E os guardas suíços, com os uniformes que uma mentira espalhada, diz que foram os uniformes obra do Michelangelo. Eles cuidarão, os guardas, da Sistina. E dentro da Sistina, a disputa feia entre reformistas escola e antirreformistas Scherer. Agora, Milton, no banco de reservas, no caso de não ser atingido o quórum de 77 votos, tem cardeal já no aquecimento. Olha, do lado antirreformista, o argentino Sandri e o do Sri Lanka. E entre os reformistas, o húngaro, o canadense, o austríaco e os americanos de Nova York e de Boston. Agora, Milton, como outsider, o tranquilíssimo Ravese, que sabe falar aos jovens. Bom, por mais demorada e disputada que seja a escolha, o novo Papa sai antes da Páscoa. Olha, seguramente, o segundo turno entre os dois mais votados só haverá depois de 34 votações. Então, 34 votações e só depois é que se pegam os dois mais votados para o segundo turno. 34 votações, concorre todo mundo. Todo mundo. Agora, quanto aos dias de conclave, fora aquele de Viterbo que conta a história que durou 9 meses, a média, pegando 1958 a 2005, é de 3 dias. E, Milton, para finalizar, hoje, às 16h30, entre 16h30 e 17h daí do Brasil, vai sair a primeira fumaça negra. Hoje não se decide nada. Obrigado, Mairovich. Até mais.
Olá, Mairovitch, bom dia. Bom dia, Nonato. Walter Mairovitch falando ao vivo do Vaticano, mais uma vez conosco aqui no Justiça e Cidadania. Bom dia. Bom dia, Milton, e bom dia a todos. Hoje, Milton, e no mundo laico, por aqui, os vaticanistas e os historiadores já apresentam uma análise sobre quem ganhou e sobre quem perdeu nos 5 dias de pré-conclave, nas 25h30 de votações na Capela Sistina. O informadíssimo e respeitado vaticanista Paulo Rodari, do jornal La Repubblica, escreveu uma coisa séria, Milton, que é o seguinte, eu vou falar entre aspas: o ataque duríssimo colocado na congregação geral por muitos cardeais e contra a corrupção, numa cúria vaticana que tinha como candidato Odilo Scherer, cardeal brasileiro e membro da comissão cardinalícia do IOR, Banco do Vaticano, ecoou o ataque, reverberou de maneira dramática durante o conclave. Um conclave onde, gradualmente, os sul-americanos e os norte-americanos escolheram uma figura independente de Roma, espiritualizada. Fechando aspas. Em outras palavras, Milton, venceram os reformistas e ganhou, sem dúvida, a Igreja, que vai se renovar e virar página. E quais serão as primeiras decisões do Papa Francisco? Olha, nos próximos dias, e por aqui se fala, com a mesma força moral que o jesuíta Inácio de Loyola fez a Contra-Reforma, o Papa Francisco, que é o primeiro a ter esse nome, e ele é um jesuíta, ele escolherá, atenção, um novo secretário de Estado. E aí as especulações já começaram, Milton. Será um ex-papável italiano como um Scola, que transferiu os votos para Bergoglio quando sentiu que não passaria dos 40 votos? Bem, o novo Papa escolherá o primeiro-ministro, o secretário de Estado, aquele cardeal que cuidará da cúria, que é a máquina de governo temporal, ou seja, um órgão da pessoa jurídica de direito internacional denominado Santa Sé. E é voz corrente que serão defenestrados todos os que tomaram conta da cúria, e foram eles que levaram Ratzinger, e todos sabem, à renúncia. Com as mudanças, o Odilo Scherer sai chamuscado pela ligação umbilical com a cúria e pela defesa que ele fez como fiscalizador e corregedor do escandaloso Banco Vaticano, a lavanderia IOR. E atenção, atenção, não deixou de perder o Brasil, dizem todos os jornais italianos de hoje. Por quê? Porque é o maior país católico do mundo e não teve candidato reformista capaz de empolgar. Então vamos aguardar estas primeiras decisões do Papa Francisco, até para ver se a partir delas já sinaliza o que vai ser o seu papado. Sim, Milton. E olha, num pano rápido, e está frio aqui em Roma, o Papa Francisco, que já foi vítima, atenção, ele já foi vítima de dossiês falsos dos Corvos da Cúria. Esse é o nome comum aqui, Corvos da Cúria. O Papa Francisco impressionou pela semelhança ao humilde Papa Luciano, João Paulo I. O novo Papa teve a coragem de escolher o nome emblemático de Francisco, que é nome de São Francisco de Assis e do santo jesuíta Francisco Savério, que deixou Roma em 1541 para evangelizar nas Filipinas e em todo o Oriente. Agora, Milton, quanto a nome de Papa, tudo começou no ano 535. O Papa eleito tinha o nome pagão de Mercúrio, que é o deus romano que protegia os comerciantes e também os ladrões. Aí ele mudou de Mercúrio para João II e virou tradição ter um nome de batismo e um outro nome de Papa. É isso, Milton. Muito obrigado, Mairovitch. Até amanhã. Volta ao Brasil, Walter Mairovitch. Bom dia.
Bom dia, Milton, e boa semana a todos. Ô Milton, diante do inusitado, os vaticanistas passaram o final de semana a especular sobre o diálogo havido entre o Papa Emérito Ratzinger e Bergoglio, que se apresenta apenas como bispo de Roma. Para os vaticanistas não se tratou apenas de uma visita de cortesia, mas de um acerto quanto ao futuro modus vivendi. Isso porque Ratzinger, ao renunciar, deixou claro que não iria, como ensina a sabedoria popular lusitana, passar de cavalo a burro, ou melhor, ser rebaixado a cardeal e voltar a usar a cor púrpura. Ratzinger inventou, com parecer de assessoria técnica, o título de Papa Emérito e até preparou um puxadinho de luxo. Ou melhor, ele mandou reformar um convento para se instalar. Tudo a pretexto de não querer ficar longe de São Pedro. E Ratzinger vai se estabelecer atrás do Palácio Apostólico onde reside Bergoglio. E isso tinha sido feito sem consulta ao agora soberano Francisco. No momento, Francisco está de olho num pequeno aposento que fica no palácio e foi adaptado para o Monsenhor Gorgi, então secretário particular do Ratzinger. Nessa conversa de fim de semana, chegou a se falar do Vatilix? Não se tratou disso e houve declaração a respeito para a imprensa. E também não se falou sobre limpeza na Cúria. Para a limpeza, no entanto, um triunvirato de cardeais será nomeado por Francisco depois da Páscoa, Milton. O que se falou então? O que pode ter rendido nesse diálogo? Olha, foi tocado o tema teologia da libertação. Uma teologia que Ratzinger tentou extinguir e que nasceu em 73 de um ensaio escrito pelo teólogo peruano Gustavo Gutierrez. Segundo alguns teólogos, com Ratzinger à frente, a teologia da libertação transforma a caridade cristã em luta de classes. E o sacerdote de Cristo transmuda-se em guerrilheiro comunista. Esse tema teria sido colocado para lembrar que, no consistório de 2001, Bergoglio só virou cardeal depois de Ratzinger ter avalizado junto ao Papa Wojtyła que ele reprovava a teologia da libertação. Bom, como tudo é especulação, é melhor ficar com o certo. E o seguro é que Francisco conquistou os fiéis, os não crentes também, e pessoas de outras religiões. Ele é pluralista, humilde, simples e misericordioso. Para usar uma linguagem futebolística da geral, Milton, o Bergoglio matou Ratzinger logo de saída. É isso aí, Milton. Muito obrigado. Até mais, né? Bom dia, Nonato. Nonato, o novo Papa, que se espera seja novo, continua como a principal atração da mídia europeia. No momento, os vaticanistas e os historiadores europeus definem o Papa como um conservador popular. Populista, no melhor dos sentidos. Ele sempre esteve na defesa dos pobres e dos oprimidos e criticou as políticas econômicas que resultaram em mais miséria e em arroxo para o trabalhador e o aposentado. Com isso, o então cardeal Bergoglio atritou com os dois presidentes argentinos da família Kirchner. Francisco foi obediente à linha conservadora do papado de Ratzinger. Só que agora, o soldado jesuíta Francisco virou o Papa General Francisco, com poderes para reformar. E o João XXIII, Nonato, foi eleito como conservador e virou progressista. Por enquanto, veste bem ao Francisco o figurino de conservador popular. A missa de inauguração será mesmo amanhã, não, Mayrod? Amanhã, às 9h30, horários aqui de Roma. Temos 4 horas de diferença. E teremos a missa que é de inauguração do novo pontificado e Francisco receberá o anel de pescador de almas e o pálio papal.
Francisco, 1 hora antes da missa, Nonato, ele vai girar pela praça para cumprimentar os fiéis. Agora, na homilia, pelo que se fala aqui em Roma, vamos ter o anúncio de um pontificado não mais verticalizado, centralizado na Cúria. No lugar entrará um pontificado horizontalizado, a trabalhar com os conclaves, sínodos e consistórios, ou seja, um pontificado colegiado. E chefes de Estado e de governo assistirão a uma celebração sem pompa. E o Papa Francisco chamou para ajudar na missa os frades franciscanos do Santuário de Verna, que é próximo a Arezzo. Agora, um pontificado colegiado, mas há alguma possibilidade, algum indicativo de que ele tem assessores também, ou não, Mairovski? Olha, por aqui, Nonato, continua a dúvida, eu estive no Vaticano bem cedo, se o Papa terá ou não um secretário de Estado responsável pela Cúria. Me falaram o seguinte, o Pio XII, que era o cardeal manda-chuva da Cúria, ele virou Papa e preferiu continuar a conduzir ele mesmo a Cúria, que conhecia bem. O disciplinador Papa Francisco, e assim ele é visto aqui, poderá não ter secretário de Estado depois dos escândalos da Cúria. Agora, é claramente, como você disse, uma mudança de postura, isso foi perceptível, inclusive, pelas aparições do fim de semana do Papa Francisco. Isso pode trazer outras mudanças aí no staff do Vaticano ou não? Sim, olha, uma pergunta está no ar sobre a permanência da pomposa Guarda Suíça, cujos soldados juram dar a vida para proteger o Papa. Trata-se, Nonato, de uma guarnição de 110 homens. E o guarda não pode ter menos de 1,74 de altura. E atenção, só podem casar depois de 3 anos de função e mais de 25 anos de idade. Esses guardas nada têm com o Estado da Suíça. E cada cidadão suíço deve ter, quando recrutado, de 19 a 30 anos de idade. E cada guarda ganha, Nonato, por mês, 1.350 euros, cerca de 4 mil reais. Agora, como esses guardas eles fazem parte da paisagem vaticana, em 1506 eles foram definitivamente incorporados pelo Papa Júlio II, parece que eles vão continuar. E sempre, Nonato, como escreveu o grande francês Stendhal, eles vão permanecer com os uniformes de ópera e nunca foram desenhados e coloridos pelo Michelangelo, como se espalha por aqui, né? É só a Capela Sistina, né, Mairovski? É só. Obrigado e até a próxima. Hoje o Justiça e Cidadania começa uma nova série diária acompanhando os bastidores da escolha do Papa no Vaticano. Bom dia, Milton, e bom dia a todos. O Milton, vaticinar vem de Vaticanos. E vaticinar quem será o novo Papa no momento não é tarefa fácil nem para os vaticanistas. Serão necessários 77 votos num colégio de 115. E poderá haver segundo turno entre os dois mais bem votados. E serão necessários 2/3 dos votos. Isso está na Constituição chamada Universi Dominici Gregis. E, por outro lado, Milton, está decidido, depois de uma briga pelos canonistas, que o cardeal Walter Casper poderá votar, apesar de ele já estar com 80 anos de idade. Para os canonistas, juristas, o cardeal poderá votar porque fez aniversário depois de vago o Petrini. E qual é o assunto que pauta o debate entre os cardeais, Mairovski? Olha, Milton, nessa eleição não mais se fala em embate entre conservadores e progressistas, como aconteceu no passado com Wojtyla e Ratzinger. Hoje fala-se em evangelização inovadora. Existe uma queda de braço entre eles e o camerlengo Bertone. E o Bertone quer mudar, desde que tudo fique. Agora, o grande destaque, Milton, na linha de mudanças, fica por conta dos 11 afinadíssimos cardeais norte-americanos. Eles querem mudanças profundas na Santa Fé e querem, atenção, o fim do chamado Banco do Papa, Instituto de
de obras religiosas. Trata-se de uma lavanderia que foi aberta em 1942, lavanderia de dinheiro com 33 mil clientes, conhecidos só por números. Dos 33 mil correntistas, que eles chamam de fundos, 3 mil são sul-americanos. Tudo isso no estado, Milton, com 500 cidadãos e 900 residentes. E os cardeais europeus, como é que estão nessa? Olha, eles estão bem divididos. E nessa queda de braço, atenção, espaço para aquilo que os vaticanos e Papa estrangeiro, fora daqui candidato, ele transitou bem na comissão de vigilância do Banco do Papa. Um altar para Santo Escrivá, que é o fundador da prelazia Opus Dei. E segundo os jornais italianos de ontem, Dom Odilo é contrário à teologia da libertação. Desde o início, o Papa Emérito tem dito que estaria afastado da escolha. Ele está com alguma influência, ou pelo menos há uma tendência dele em favor de algum dos papas e algum dos cardeais? Olha, muita influência, embora na moita. Ele torce para 2 cardeais e ele nomeou 64 dos votantes. O conclave terá início na próxima segunda-feira. E os ratos são o canadense e o cardeal de Viena, Isa Ratzinger, e existe em 272, com Ratzinger, uma revista teológica. Todos que estão lá podem se transformar em Papa, mas já tem nomes que estariam riscados da lista? Sim, entrevista dada à CNN anteontem, ele equiparou gays a pedófilos. E agora entrou no lugar dele o cardeal do Congo, que é papável. Ok, muito obrigado, Mairovich. A partir de segunda-feira, então, estaremos... Aí foi uma série aí de notícias na época da eleição do papado, ou do Papa, né, em 2013. Muitas coisas interessantes que até eu não sabia, né? A questão histórica, da Basílica, do próprio Banco do Vaticano, corrupções, eu me lembro, isso eu recordo, corrupções do Vaticano, o outro Papa que renunciou, o Bento XVI, era mais conservador, né? E que esse novo Papa aí parece ser mais humilde, o Francisco aí, o argentino, inclusive teve no Brasil aí a juventude, alguma coisa de juventude da mundial, um congresso de juventude mundial, alguma coisa nesse sentido, não é congresso, outro nome, né? A jornada da juventude, mundial da juventude, né? Ele não viu. Aí todo mundo assistiu, aplaudiu, aquela coisa toda, reverenciando o homem, cultuando o homem em vez de Deus, né? É a criatura. Tá? Eu estou falando aqui em religião para falar da questão jurídica, né? Coisas interessantes para meditar aí. Primeiro que a Igreja Católica tem seu próprio direito canônico, que deu e serviu de base para o nosso direito conhecido de hoje, né? Somente no Ocidente e no Brasil, que é o país mais católico do mundo. Vemos que é interessante também a eleição deles, né? Tem toda a ritualística, como se fosse uma eleição de um presidente, até porque o Vaticano é considerado um Estado. O Papa, além de ser um representante, um substituto de Deus na Terra, é também um chanceler, é um ministro do Estado, né? Chefe geral do Estado. Então, tanto estatal como eclesiasticamente, ele tem a sua representação, representando obviamente o Estado, o Vaticano e a sede, Santa Sé, né? Da Igreja Católica e Vaticano. Eu poderia ponderar questões religiosas, mas não me interessa. Até que o direito aqui não me interessa, eu não sou católico, tem essa questão também, né? Não me considero evangélico também, seguidor de Cristo, da palavra do Senhor. Agora, com relação ao mundo jurídico,
ele não há de falar, está ali positivado, está ali registrado, melhor dizendo, né, legalmente, e tem que seguir de acordo com como convencionou-se, né, já há muito tempo atrás. Falamos aí um pouquinho, colocando notícias interessantes de como foi no passado, em 2013, já fazem 4 anos, a eleição de um Papa, né? Todas as curiosidades e inclusive como se deu a eleição. Ok? Vamos para o quadro derradeiro desse programa, ou Conhecendo Melhor o Direito, e assim nós encerramos o programa no dia 27 de outubro de 2017, bem assim, enxuto, como já falei no início. Vamos lá. Quadro Conhecendo Melhor o Direito. Vamos falar de fiança. Fiança é uma espécie de contrato através do qual uma pessoa, o fiador, garante com seu patrimônio a satisfação de um credor, caso o devedor principal, aquele que contraiu a dívida, não a solva em seu vencimento. Pode-se concluir, portanto, que estamos diante de uma garantia fidejussória, ou seja, da natureza pessoal lastreada pela confiança existente entre as partes. Nesse sentido, embora seja o patrimônio do terceiro que garante o pagamento do débito, ela se difere da garantia real que vincula determinado bem de propriedade do devedor ao cumprimento da obrigação. Por garantir a execução do contrato principal, a fiança tem natureza jurídica e contrato acessório e subsidiário, dependente de seguindo a sorte do contrato principal, sendo que sua execução ficará subordinada ao não pagamento do contrato principal pelo devedor em decorrência dessa característica. Uma vez sendo declarada a nulidade do contrato principal, a fiança desaparecerá, a não ser que essa nulidade decorra da incapacidade pessoal do devedor, salvo nos casos de mútuo feito a menor. Em decorrência de seu caráter acessório, seu valor pode ser inferior e em condições menos onerosas às da obrigação assegurada, não podendo, porém, em hipótese alguma, ultrapassar o valor dessa, uma vez que o acessório não pode superar o principal, sendo que, caso o acessório ultrapasse o valor do principal, não se anula toda a fiança, mas somente o excesso, fazendo com que se reduza ao montante da obrigação afiançada. Geralmente, pela fiança, institui-se a obrigação subsidiária entre as partes fiador e afiançado, mas conforme prevê o artigo 828, inciso 2º do Código Civil, essa responsabilidade pode ser convencionada como sendo solidária. É um contrato unilateral, pois só gera obrigações ao fiador desde que imitado a cumpri-la, e é solene, pois só será considerado se feito nos moldes da lei, ou seja, na forma escrita por um instrumento público ou particular, no próprio corpo do contrato principal ou em apartado. Em regra, considera-se contrato gratuito, pois a ajuda prestada pelo fiador ao fiançado não visa nenhuma contraprestação pecuniária. No entanto, pode ser oneroso quando o afiançamento ou afiançado remunera o fiador pela fiança prestada, como nos casos dos bancos, por exemplo. Ainda por ser um contrato benéfico, não se pode falar de interpretação extensiva, segundo norma dos artigos 114 e 819 do Código Civil. Diante do exposto, resta defeso que, por analogia, se aplique às obrigações do fiador, tanto no tocante à extensão como em relação à sua duração, né? Resta defeso, resta proibido. Por fim, é um contrato personalíssimo, também contemplado como intuito personae ou persone, pois que se afirma com base na confiança que o fiador merece. Portanto, sua característica da fiança ser uma garantia fidejussória, possuir caráter acessório e subsidiário, ser contrato unilateral e solene, via de regra ser gratuito, e por fim ser contrato benéfico e personalíssimo. Existem 3 espécies de fiança, sendo essas a convencional, a legal e a judicial. A primeira decorre do acordo entre as partes, a segunda é imposta pela lei, e a outra é determinada pelo juiz. O artigo 1400 do Código Civil, por exemplo, disciplina uma forma de fiança legal, dispor que o usufrutuário, antes de assumir o usufruto, inventariará à sua custa os seus bens ou os bens que receber, determinando o estado que se acham, e dará caução fidejussória ou real se lhe exigir o dono de velar-lhes pela conservação e entregá-los
fim do usufruto. Como exemplo de fiança judicial, podemos citar o artigo 925 do Código de Processo Civil, ao qual expõe que se o réu provar em qualquer tempo que o autor provisoriamente mantido ou integrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de decair da ação, responder por perdas e danos, o juiz assinalar-lhe-á o prazo de 5 dias para requerer caução sob pena de ser depositada a coisa litigiosa. Requisitos da fiança podem ser objetivos ou subjetivos. São requisitos objetivos o fato de poder ser constituído em qualquer espécie de contrato, a possibilidade de tomar as dívidas futuras como objeto da fiança, conforme alude o artigo 121 do CC, e de ter natureza acessória, isto é, só terá eficácia quando a obrigação principal for válida. Além dos requisitos subjetivos, temos o fato de qualquer pessoa com a livre disposição de seus bens ter a capacidade genérica de ser fiador, assim como ser concedida por mandato, deverá requerer poderes especiais e, por fim, o fato da impossibilidade do cônjuge prestar a fiança sozinho sem o consentimento do outro, exceto quando o regime de bens instituído no casamento for da separação absoluta. Logo, caso um cônjuge que efetue a fiança sem anuência do outro, o ato será considerado anulado. Efeito. Um dos principais efeitos decorrentes do contrato de fiança é o benefício de ordem e o benefício de expulsão. Esse benefício configura a possibilidade do fiador, quando demandado, ligar os bens e desembaraços do devedor. No entanto, só poderá requerer tal benefício quanto aos bens existentes antes da contestação, e desde que esses sejam suficientes para saldar a dívida. A finalidade de tal benefício é permitir que o fiador evite que seus bens sofram a expulsão, posto que sua obrigação é acessória e subsidiária. Em outras palavras, o benefício de ordem configura-se no direito de requerer que primeiramente sejam alcançados os bens do devedor, para posteriormente alcançar os do fiador. Os artigos 828 do Código Civil, por sua vez, estabelece que não aproveita esse benefício ao fiador se o renunciou expressamente, se obrigou como principal pagador o devedor solidário e ainda se o devedor for insolvente ou falido. Outro benefício oferecido ao fiador é da divisão, conforme a luz do artigo 829 do CC, ao prever que a fiança conjuntamente prestada a um só débito por mais de uma pessoa importa o compromisso de solidariedade entre elas, se declaradamente não se reservar o benefício da divisão ou de divisão. O parágrafo único desse mesmo artigo institui que o estipulado esse benefício, cada fiador responde unicamente pela parte em proporção lhe couber no pagamento. O Código Civil, em seu artigo 823, permite ao fiador único limitar a garantia a somente uma parte da dívida, contudo, também é admitido pelo 830 do CC, que havendo mais de um fiador, cada um fixe no contrato a parte da dívida que torna sob responsabilidade, caso em que ficará desobrigado do restante. O fiador, por si só, pagará a dívida inteira, ficará subrogado de pleno direito nos direitos do credor, assumindo todas as ações, garantias e privilégios que esse desfrutava, só podendo demandar os demais fiadores no montante de suas cotas partes, sendo que a parte do insolvente será distribuída entre os demais. O fiador pode requerer do afiançado, como se credor fosse, os valores pagos acrescidos de juros pela taxa prevista na obrigação principal, ou não tendo sido essa estipulada pela taxa legal, assim como poderá pleitear as perdas e danos que pagar e pelos danos sofridos em razão do pagamento. Caso o credor, ao executar tal dívida, demonstre-se negligente, poderá o fiador regularizar o andamento do feito a fim de liberar-se da responsabilidade, conforme regulamenta o artigo 835 do CC, por meio de ação declaratória. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinalado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 60 dias após a notificação do credor. Extinção. A fiança poderá ser extinta por todas as causas que extinguirem os contratos em geral, assim como por todos os atos praticados pelo credor, conforme determina o artigo 838 do CC. A redação desse artigo inclui que o fiador, ainda que solidário, estará desobrigado se, sem consentimento de seu credor, conceder moratória ao devedor, se por fato o credor for impossível a subrogação dos seus direitos e preferências. 3. Se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso que esse era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção, a numeração geral é taxativa. Prevê o artigo 836 do CC, por sua vez, que a obrigação do fiador passa aos herdeiros, mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador e não pode ultrapassar as forças da herança.
dispõe ainda o artigo 839 do CC, que se for negligência do credor, após ter o fiador requerido benefício de outrem, o devedor principal torna-se insolvente, seus bens não responderão por tal débito, ficando por consequência exonerado do encargo. Para ocorrer tal exoneração, deve-se demonstrar que ao tempo da penhora os bens nomeados eram suficientes para a satisfação da dívida. Por fim, de acordo com o disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil de 1973, é admissível o chamamento ao processo do devedor na ação em que o fiador for réu, dos outros fiadores quando para a ação for citado apenas um deles, e todos os devedores solidários quando o credor exigir de um ou de alguns deles parcial ou total a dívida comum. Ponto de referência, Carlos Roberto Gonçalves, Normas Jurídicas e das Obrigações, editora Saraiva, 2007. Aqui falamos então o programa Mundo Jurídico no quadro Conhecendo Melhor o Direito de Fiança. E assim nós vamos terminando mais um programa. Deu um probleminha aqui, né? Acho que foi terminando aqui. O programa Mundo Jurídico do dia 27 de outubro de 2017. Obrigado pela vossa audiência e a próxima edição do dia 30 de outubro, né? Será a próxima. Abraço e até lá.